Sabem que qual é o tema de estudo da vida eterna? É a cruz do Calvário. É lá que nós vamos aprender muita coisa. E sabe qual é o nosso tema aqui na Terra? É o mesmo. É o mesmo. E estas lições, elas são maravilhosas. Nós podemos então ver em 1 Coríntios, vamos agora passar então mais diretamente ao estudo. A palavra de Deus em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, que nos diz, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, não é? Não é? Jesus morreu na cruz, o que é que aquilo tem de significar? Um homem que morreu, ainda por cima, uma morte, a cruz era uma das mortes mais terríveis, mais agoniantes que podia o ser humano passar. Ele passou por isso. Tipo, o que é que a morte de Jesus traz de especial ou de novo? Tudo continua assim, não é? Por isso é que é loucura para aqueles que se perdem, não é? Mas, para nós, diz o apóstolo Paulo, que somos salvos, para os salvos, o que é que diz? É o poder de Deus, irmãos. Então a cruz do Calvário é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Então a mensagem ela deve ser centralizada aonde? Na cruz. Então vamos nós dirigir o quê? O nosso pensamento para onde? Para a cruz do Calvário. Então o que é que vamos ver na cruz do Calvário? Um homem crucificado, preso, sem poder sair de lá e sofrer até à morte? Será que é isso? Será que a mensagem da cruz só transmite isso? Tanto para o crente ou para o não crente? Vamos ver. Eu fui buscar alguns temas, a mensagem Caminho a Cristo, na página 65, nos diz, o que é que nos diz? Precisamos reunir-nos em torno da cruz. O Cristo crucificado deve ser o tema de nossa meditação, de nossas conversas e de nossas mais alegres emoções. Diz, devemos ter em mente cada bênção que recebemos de Deus. Ao percebermos seu grande amor, devemos estar dispostos a confiar tudo nas mãos que foram por nós cravadas na cruz. Então o que é que podemos ver na cruz do Calvário? Ao meditarmos sobre a cruz, sobre esta mensagem da cruz, ao conversarmos sobre ela, as nossas emoções devem estar centralizadas de acordo com esta mensagem da cruz. O que é que vemos? A bênção de Deus. Vemos o amor de Deus. Compreendemos a misericórdia de Deus. Aonde? Quando olhamos para o vizinho. Não, irmãos. Quando olhamos para nós, não. Unicamente, entendam, unicamente à cruz do Calvário. Por isso é que o tema chama-se A Cruz do Calvário. E essa nota está em mensagens escolhidas. Para os jovens, irmãos, é muito importante para os jovens. Porquê? Somos todos jovens, não é? Se não somos jovens fisicamente, pelo menos espiritualmente, somos jovens, não é? O problema dos jovens é que, não é que eu seja muito velho ou que eu seja jovem, mas é que os jovens, eles avançam em idade e pensam que são sempre jovens. Isto é, por isso comem, fazem tudo o que já faziam quando eram jovens, como se ainda se fossem jovens. O problema é que depois vem o problema da idade, né? A saúde começa a cair, nós pensamos sempre que somos jovens. E o problema é que nós vivemos como se fossemos jovens quando nós já não somos jovens. E devemos tomar uma decisão. Por isso é que nós não tomamos uma decisão, porque achamos que ainda somos jovens e ainda temos muito tempo. Né? Então precisamos olhar à cruz do Calvário e ensinar os nossos jovens, que eles não vão ser jovens toda a vida. Eles também vão crescer, também vão envelhecer, também vão sofrer. E o que é que precisamos de ensinar aos nossos jovens? Então o que é que diz a irmã White? Faça a juventude da palavra de Deus o quê? O alimento do espírito e da alma. Torne-se a cruz de Cristo a ciência de toda a educação, o centro de todo o ensino, de todo o estudo. Seja ela introduzida na experiência diária da vida prática. Assim, o Salvador se tornará para os jovens um amigo e companheiro cotidiano. Todo o entendimento será levado cativo à obediência de Cristo. Como o apóstolo Paulo, estarão eles, no caso, ao dizer o quê? O que é que nos diz aqui? Gálatas, capítulo 6, versículo 14, o que é que o apóstolo Paulo diz? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser, aonde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, diz o apóstolo Paulo, e ele para
Irmãos, porque é que o mundo está crucificado para o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo crucificado para o mundo? Porque ele olhava ao alvo, não é? Ele olhava ao modelo, ele olhava ao sentido da sua vida hoje, naquele tempo, que era Cristo e Cristo crucificado. Ele disse Cristo e depois acrescenta Cristo crucificado. Porque o apóstolo Paulo via na mensagem da cruz aquilo que ele não compreendia com anos de estudo. O apóstolo Paulo era um homem muito intelectual. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele era uma pessoa, era mestre praticamente na palavra de Deus, mas na ciência do mundo, né? Porque para Deus ele era louco, né? Perseguia os cristãos. Mas quando ele tornou-se um seguidor de Cristo, quando ele olhava para o alvo que era Cristo, quando ele olhava à cruz do Calvário, ele compreendeu o valor que foi avaliado. Ao ver o amor de Deus e a misericórdia de Deus por ele. Ele até que considera-se do qual eu sou principal dos pecadores. O eu morreu por completo. Ele rendeu-se à cruz do Calvário. Então os jovens, eles precisam de olhar a mensagem da cruz e compreender o significado. Porque aqueles que não creem, a mensagem da cruz é loucura. É loucura. Mas para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. E é isso que nós precisamos, ver o poder de Deus. Então o que é que devemos ter? Sermos alegres. Dar graças a Deus. Nos diz assim: alegremo-nos em levar a cruz após Cristo, suportar a prova, a vergonha ou perseguição por amor dele. Diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 15, versículo 1, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Estão a entender? O apóstolo Paulo agora já não vivia mais ele. Mas Cristo é quem vivia no apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo dedicava a sua vida, todo o seu empenho para a salvação das outras almas. Assim deve ser em nós mesmos. O poder de Deus deve fazer essa transformação. Quando nós olhamos à cruz do Calvário, a nossa vida é transformada. Completamente. Amém. Nós somos purificados. Somos limpos de toda a injustiça, de todo o pecado, porque é a justiça de Cristo que nos cobre. Nós desejamos, para outras palavras, nós não desejamos nada. É Deus que coloca em nós o querer efetuar segundo a sua vontade, né? Abandonar o pecado e querer ser novas criaturas. Nós desejamos o batismo, aceitarmos a ser parte da família dos céus, através do batismo, e depois viver uma vida separada, uma vida em comunhão com Cristo. Fazendo isso, iremos ajudar aqueles que estão fracos, aqueles que não passaram ainda por essa experiência, e dar a vida, se for preciso, porque esse é o verdadeiro amor. Não dar a vida por aqueles que são justos, né? Como diz assim, e alguns que fazem isso, né? Agora dar a vida por quem não merece. Amar aqueles que nos odeiam. Isso é o Espírito de Cristo a trabalhar em nós. Então, à cruz de Cristo, ou neste caso, à cruz do Calvário, nós vemos o quê? Qual é o privilégio da cruz de Cristo? Nós vemos que é o poder de Deus para a salvação. E o que é que nos diz o Espírito de Profecia em Fé e Obras, na página 83? Isto tem a história da cruz do Calvário. Nós não vemos só um homem morto. Estão a entender? Vemos uma mensagem. Diz assim, por meio de Cristo, provê-se ao homem tanto restauração como a reconciliação. O abismo produzido pelo pecado foi transposto pela cruz do Calvário. Foi pago por Jesus um resgate pleno e completo, em virtude do qual o pecador, é perdoado e mantida a justiça da lei. Amém? Amém. Amém. Todos, irmãos, todos, atenção a esta palavra, os que creem em Cristo, que é o sacrifício expiatório, podem chegar a Ele e receber perdão dos pecados, pois, pelos méritos de Cristo, franqueou-se a comunicação entre Deus e o homem. Deus pode aceitar-me como filho seu e eu posso reclamá-lo como o meu Pai amoroso e nele me alegrar. Então vemos que a cruz de Cristo é em a ligação do pecador com Deus, o qual o pecado fez separação. Então Cristo tem a reconciliação. A cruz de Cristo é a esperança, a oportunidade da restauração e da reconciliação.
Daí a palavra religião. Religião vem de reconciliação. É reconciliar o homem com Deus. E voltar a ter aquela comunhão que eles tinham lá no Éden. Já aqui podemos ter um pequeno céu. Irmãos, já aqui podemos ter a certeza de um pequeno céu. Hoje é sábado. Hoje é sábado. É um dia de descanso. É um dia de louvar a nosso Deus. É um dia em que deixamos todas as nossas obras que fazemos durante a semana, todas as nossas preocupações, para focar o pensamento em Deus. Coisa que é difícil durante a semana. É muito difícil durante a semana. Mesmo estudando a palavra de Deus. Porque vem sempre aquelas preocupações. Agora é a hora disto. Agora é a hora daquilo. É muito difícil. E dou graças a Deus, esta semana, os irmãos sabem que estive de férias, tive mais tempo para ter que não olhar para os problemas ou ter que levantar cedo para ir trabalhar. Então, eu acho que nós precisamos de mais tempo. Nós precisamos de tempo, nós precisamos comprar tempo. Já o nosso tempo não há tempo. Então temos que lidar muito bem com o nosso tempo, com o tempo que Deus nos dá, a graça que Ele nos concede, de aproveitar para levar os pensamentos a Deus. Eu tive uma experiência, graças a Deus, de poder estar num sítio onde podia contemplar as obras da criação. Nós podemos contemplar o Deus de amor através da palavra de Deus e através do livro da natureza. A própria criação, a natureza, podemos contemplar o amor de Deus. E quanto Deus é... Não há palavras. Não há palavras. Então a irmã White diz que nós devemos contemplar a Cristo. E por meio de Cristo é provido, então, a salvação ao homem, limpar de todo o pecado e mantida a justiça da lei. Porque muitos olham um lado, mas esquecem-se do outro, não é? Porque a lei, ela mostra-nos o pecado, não é? E o pecado aponta-nos a um substituto, um sacrifício, não é? Porque a transgressão do pecado é a morte. Não, a transgressão da lei é a morte. Então, ela mantém a justiça da lei, porque foi por causa da transgressão da lei que Cristo morreu em meu lugar. Irmãos, quando olhamos à cruz do Calvário, o tema é a cruz do Calvário, no princípio o tema ia ser a cruz de Cristo. Por um lado e o outro está certo. Mas o tema verdadeiro devia ser a minha cruz, porque Cristo não merecia cruz nenhuma. Nós é que merecíamos. Então a cruz de Cristo ela devia ser a minha cruz. Por isso é que eu pus como título a cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário nós conseguimos compreender tudo isto. Avançando, o grande conflito. A cruz de Cristo será a ciência e cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Irmãos, por toda a eternidade, a cruz de Cristo será o quê? A ciência, o conhecimento, não é? E o cântico dos remidos, daqueles que vão ser salvos. Então, por toda a eternidade, nós vamos olhar aonde? À cruz de Cristo. À cruz. Ao vermos o Cristo glorificado, Cristo já glorificado, o que é que Ele tem nas mãos? As feridas, que foi ferido em casa dos seus amigos, não é? Então, ao vermos o Cristo glorificado, vamos ver o Cristo crucificado. É uma história que será por toda a eternidade. Nós vamos ver o quanto Deus amou o mundo de tal maneira que deu todo o céu na pessoa de Jesus. Isso é, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como é que nós não podemos compreender este maravilhoso amor, esta melhor entrega? Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. Continuamos, nós vimos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, foi o versículo de introdução, e este tema é baseado em 1 Coríntios. Vamos ler o versículo 22, 23 e 24. Vamos a falar aqui, o apóstolo Paulo fala nos judeus e nos gregos, não é? Praticamente todas as nações, podemos aqui resumir todas as nações, não focar só para os judeus ou para os gregos, mas aqui vamos compreender porque é judeus e gregos. Diz aqui o versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Né? Mas nós, diz o apóstolo Paulo, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o que é que podemos praticamente chamar os judeus e os gregos? E vamos aqui. Vamos deixar de procurar a ciência, o conhecimento, que fará dos gregos homens intelectuais, que procuravam sabedoria em todos os conhecimentos, não é?
E os judeus pediam um sinal, porque os judeus foram o povo escolhido para que viesse o Salvador, o Libertador, que era pedir um sinal. Só que pregar a Cristo para os judeus é um escândalo. Porquê? Porque foram eles que praticamente rejeitaram o sinal que eles pediam. Não é? E os gregos é loucura, não é? Um homem morto, tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Mas podemos ver que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, a sabedoria toda do mundo que nós conhecemos de nada serve se não temos Cristo como centro. Principalmente a cruz do Calvário. Porque lá temos o quê? Que diz o versículo 24: pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, todos nós devemos contemplar a cruz de Cristo e ver a maravilhosa mensagem e o quão Deus se entregou por todos nós. Nós podemos ver aqui em Exaltai-o, na página 179, que nos diz: na cruz de Cristo é que a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijam. O pecador deve ser levado a olhar aonde? Ao Calvário. Com a fé singela de uma criancinha, deve confiar nos méritos do Salvador, aceitando sua justiça, confiando em sua misericórdia. Então, qual é a mensagem que a cruz de Cristo nos traz? Diz que a misericórdia e a verdade se encontraram. Estão juntas a misericórdia e a verdade. De que é de Deus, por todos nós. E diz que a justiça e a paz, elas se beijaram, se encontraram, se reconciliaram. Então, a cruz de Cristo vemos a justiça de Deus e a paz para com todos nós. Nós podemos ver na cruz do Calvário a nossa salvação, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e quanto nós somos preciosos para Cristo. Os irmãos já pararam para pensar? Sabe que nós precisamos parar para pensar, porque nós em andamento é difícil pensarmos, né? Ou pensamos em muita coisa, mas precisamos de um tempo para contemplarmos a cruz de Cristo e procurar entender qual é a mensagem que Deus tem para mim. Irmãos, é uma mensagem que durará toda a eternidade. E vemos lá a justiça, a verdade, a misericórdia, todos juntos. E podemos ter paz com Cristo, né? Mais ainda, em Exaltai, na página 179, ou em Testemunhos para a Igreja, volume 4, que nos diz: a cruz de Cristo é a nossa única esperança. Ela nos revela a grandeza do amor de nosso Pai e o fato de que a majestade do céu submeteu-se ao insulto, ao escárnio, humilhação e sofrimento, pela alegria de ver pessoas que pereciam salvas no seu reino. Então vemos o quê? A nossa esperança está na cruz de Cristo. E vemos que na cruz de Cristo toda a majestade do céu, não é? Ele se submeteu ao insulto, ao escárnio, à humilhação e ao sofrimento. Porquê? Porque Ele fez tudo isso para a alegria de nos ver com Ele por toda a eternidade no seu reino. E temos de ter a certeza, porque essa é a nossa única esperança, Cristo crucificado e devemos acrescentar ressuscitado entre os mortos, onde subiu aos céus, onde intercede por nós ao Pai, onde apresenta o seu sacrifício. Ele é o sumo sacerdote e Ele é a própria vítima. Então Ele apresenta o seu sangue ao Pai para interceder por nós e nos purificar e nos dar essa esperança, a vida eterna. Para terminar, irmãos, 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Então vemos na cruz de Cristo a majestade do céu, que foi o mais desprezado, humilhado, carregou sobre ele os nossos fardos e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como fala o profeta Isaías. No versículo 9, o apóstolo João, o discípulo do amor, ele é um dos apóstolos que podemos compreender melhor do amor de Deus. Ele nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10. Nisto
nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então vemos na cruz do Calvário o quê? Estes versículos postos em ação. Vemos que é manifestado o amor de Deus quando enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nós possamos viver. E ainda que morremos, né? Ainda que vamos ao pó, temos a certeza de quê? Da ressurreição. Porque vemos o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo e nos deu o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, dos meus pecados. Então, essa é a fé e a esperança. De quê? Olhar à cruz do Calvário e ver o amor de Deus por mim. E vemos o amor de Deus por mim. A pergunta é... Nós podemos fazer várias perguntas. Mas o que é que levou Deus, na pessoa de Jesus, a passar por tudo isso para me salvar? E nós hoje não damos valor a isso. Os nossos jovens não dão valor a isso. Sabem porquê? Porque algo lhes ocupa esse pensamento, essa meditação. E como as crianças têm tendências para o mal, diz Deus em Gênesis, diz que os pensamentos do homem são maus desde a sua meninice. Isso foi o estado do mundo antes do dilúvio, que era má continuamente os seus pensamentos. Mas quando Deus restaura tudo, diz que Deus não destruirá o mundo com o dilúvio, porque viu que o homem é mau desde a meninice, né? É mau desde a sua meninice. E vemos a misericórdia de Deus em dar mais uma oportunidade à humanidade de se reconciliar com Deus. E nós sabemos que nós vamos entrar numa era, não é? Se é que já não entramos, em que as pessoas não procurarão a Deus. Em que as pessoas terão mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Diz o apóstolo Paulo que surgirão tempos difíceis, né? Em que os homens serão presunçosos, amantes e inimigos de Deus, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, procurando as coisas carnais do que as coisas espirituais. Haverá uma sociedade completamente desviada do caminho de Deus. E agora, não compete-nos a nós o quê? Ensinar essas lições, educar as nossas crianças, olhar à cruz do Calvário e não olhar aos brinquedos. Não é que os brinquedos sejam maus, mas é que mesmo brincando, as crianças deviam ter em mente a cruz de Cristo. Estão a entender? Mesmo jovens estando na universidade, tirando cursos, devem ter sempre em mente o quê? A cruz de Cristo. E como é que é de explicar? É simples. Imaginemos que nós estamos a varrer a casa. Estão a entender? Se nós tivermos em mente a cruz de Cristo, nós vamos varrer a casa tão bem, que é como se estivéssemos a oferecer aquela limpeza a Deus. Estão a entender? Porque o apóstolo Paulo diz que comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, isto engloba muita coisa. Pode até varrer a casa, até numa viagem, até num curso, em tudo. Façamos tudo para a glória de Deus. Então o pensamento é sempre a cruz do Calvário. E acreditem que é uma maneira de a mente não fugir das coisas de Deus, né? E é uma maneira de mostrar gratidão a Deus. Por exemplo, nós podemos tirar um curso qualquer, seja ele qual for, mas se colocamos a cruz de Cristo como o conhecimento, né, a sabedoria de Deus e o poder de Deus e aplicá-lo no curso, as coisas vão ter outro resultado. Estão a entender? Os médicos colocam esse pensamento, eles vão dar praticamente a vida para salvar aquela alma, apesar de eles fazerem juramentos de fazerem tudo para ajudar o doente. Os psicólogos vão ter de fazer de tudo para ajudar e compreender melhor o ser humano. Quando olhamos à cruz de Cristo e vemos que aquele ser humano tem um valor tal estimado que ele pode sair do sítio onde está e reconciliar-se com Deus. Quando temos Cristo como foco, irmãos, a vida fará mais sentido. Eu tive essa experiência na minha vida, procurava por mim mesmo os prazeres, as coisas que me satisfaziam. Mas dou graças a Deus, porque nenhuma das coisas que eu procurei me satisfazia. Eu tinha emprego, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha a minha vida bem organizada, mas não tinha uma coisa, melhor. Não tinha Jesus na minha vida. Então, quando eu reconheci Jesus como meu Salvador, a minha vida transformou. Aquilo que eu amava, passei a odiar. E aquilo que eu odiava, passei a amar. Porquê?
porque encontrei a pérola de grande valor e praticamente vendi tudo para ficar com aquela pedra preciosa. Então a minha vida agora é transformada e é Cristo fazer em mim uma nova criação. E Ele pode fazer isso com qualquer um de vós. Amém. Pode, eu tenho a certeza, porque Ele já fez comigo, Ele ainda está a fazer comigo, Ele ainda pode fazer tudo, se nós deixarmos, se nós permitirmos. Por isso é que Ele diz, eis estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, não é? E com Ele terei uma íntima refeição. Há traduções que diz lá íntima refeição, que é algo muito próximo, é onde a justiça e a paz se beijam. Então podemos contemplar à cruz do Calvário o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a regeneração, a restauração do ser humano. Possamos nós compreendemos e olhar à cruz do Calvário, porque Jesus, quando falava a Nicodemos, os irmãos lembram-se? João capítulo 13, importa, assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, e todos que foram picados, né, pelas serpentes ardentes no deserto, que olhassem lá àquela haste com uma serpente, seria curado. Instantâneo. Não precisavam de ir ao médico, não precisavam de fazer tratamentos especiais para serem curados. Bastava pela fé olhar e saber que iriam ser curados, seriam curados. Assim Jesus fala a Nicodemos, assim importa que o Filho do Homem seja elevado, né, levantado, e todos irão ser atraídos a Ele para que sejam sarados, para que sejam salvos, e que possamos nós então olhar à cruz do Calvário, pela fé. Que Deus abençoe esta meditação e possamos ver a cruz do Calvário e partilhar com os irmãos o poder de Deus. Deus abençoe. É o meu desejo em nome de Jesus.